Boa tarde a todos. Iniciaremos agora mais uma aula de arte, unidade 2. Nessa unidade nós trabalharemos teatro e observem as imagens representadas nessa tela. Então, essa imagem é de um grupo de teatro, tá? Chamado Vila Vox. Então, aqui a gente tem os atores Ramona Galvão e Cláudio Machado, do grupo Vila Vox, que encenam a peça O Segredo da Arca de Trancoso, em Salvador, na Bahia, no ano de 2012, tá? Vamos ver a próxima imagem. Então, para a abertura do capítulo, a gente volta à imagem anterior, e aqui está mostrando, como eu falei, os atores do grupo Vila Vox, que encenam a peça O Segredo da Arca de Trancoso. E a partir dessa imagem, vocês vão responder as seguintes questões. 1. O que chamou sua atenção nessa imagem, tá? Então, você vai observar aqui o que chamou a atenção nessa imagem. Eu não vou dar detalhes para não dar ideias, tá bom? Vocês têm que fazer sozinhos. 2. Essa imagem faz você se lembrar de alguma experiência que já teve? Descreva. Então, observa bem a imagem. Pode ser a visita em algum lugar, alguma coisa que você viu, tá? Pensa em alguma coisa. 3. É possível identificar onde a apresentação está acontecendo? Então, vejam o fundo da apresentação aqui, onde vocês acham que está acontecendo isso. Dentro de algum lugar, fora de algum lugar. 4. Como os atores estão vestidos? E eles usam algum tipo de acessório? O que é que chama a atenção a vocês aqui, ó? Nesses atores, tá? Por último, descreva o posicionamento corporal dos atores retratados. Então, como eles estão? Levantados, baixados, sentados, em pé. Então, vocês vão descrever. E, em sua opinião, que história estaria sendo contada nesse espetáculo? Ó, a gente já viu que o espetáculo é O Segredo da Arca de Trancoso. Mas aí, o que conta esse espetáculo? Fala sobre o quê? Vou pensar na história, tá? Imagine, você vai dar a sua opinião. Não precisa ser o que realmente está acontecendo, o que você acha, pelo que você está vendo, o que você acha. E no 7º, você consegue imaginar os sonhos produzidos durante a apresentação? Converse com o professor. Então, eu vou colocar depois um pequeno vídeo para vocês, com um trecho dessa peça, e vocês vão responder a questão 7 a partir do vídeo que eu colocar para vocês, tá? Mas agora vamos à página seguinte. Sobre o grupo Vila Vox, tá? Esse grupo Vila Vox, ele surgiu em 2001, em Salvador, na Bahia, e a principal característica de seu trabalho é a combinação de teatro e de música. Vocês vão ver como é legal as peças que eles trabalham. O Segredo da Arca de Trancoso, por exemplo, além de atuar, os atores cantam e tocam instrumentos musicais. Na primeira foto produzida abaixo, pode-se ver em cena uma cena desse espetáculo em que um dos atores toca violão e canta e os outros componentes acompanham ao fundo. Os integrantes do grupo Vila Vox muitas vezes pesquisam elementos da cultura popular e os transportam para suas peças. O espetáculo, por exemplo, Passaredo Passarinholas, de 2016, por exemplo, foi inspirado em histórias, brinquedos e brincadeiras que têm origem indígena e também afro-brasileira. Além da montagem e da apresentação do espetáculo, o Vila Vox realiza oficinas de encontros de especialistas e orientam pessoas que nunca tiveram contato com a arte, ensinando-lhes uma prática artística. E nesses encontros, essas pessoas têm aulas de canto, aulas de interpretação, confecção de máscaras, contação de histórias, entre outras coisas. Então, aqui a gente tem na primeira foto o ator tocando violão e aqui as suas colegas ensaiando o espetáculo e acompanhando ele aí na música, tá? E embaixo, a cena do espetáculo Passaredo e Passarinholas, do grupo Vila Vox, também em Salvador. Então, são dois tipos de dois espetáculos do mesmo grupo, tá? Então, passaremos para a próxima página. Teatro como uma arte convivial. Então, o que significa isso? Ao analisar a foto de abertura, a gente descobriu a peça Segredo da Arca de Trancoso, que a gente acabou de ver,
que não acontece em espaço fechado, mas acontece na rua. A criação de espetáculos que são realizados ao ar livre, como ruas e praças, é uma característica desse grupo Vila Vox, bem como de muitos outros grupos de teatro de rua. A proposta desse grupo, especificamente, que nas apresentações dele ocorra uma aproximação espontânea entre os atores e também os públicos. E em muitos casos, as pessoas que assistem podem até participar da encenação. Aqui está mostrando, uma mulher dançando com uma das atrizes durante o ensaio da peça que aconteceu em uma feira livre, tá? Então, aqui, quando eles estão ensaiando O Segredo da Arca de Trancoso. Vamos ver a próxima página. A história dessa peça. O que fala essa peça? Na peça O Segredo da Arca de Trancoso, são contadas as aventuras de um menino que recebe a missão de cuidar de uma arca, que é um baú de madeira. Veja aqui ele mostrado nessa foto. E ao longo do caminho cuidando da arca, esse menino enfrenta várias situações, encontrando pessoas que querem lhe tomar a arca, além de animais e criaturas sobrenaturais. E essa arca tem poderes mágicos e passa a transformar a vida daqueles que entram em contato com o que há dentro dela. Para cada pessoa que abre, revela-se algo diferente de dentro da arca. E essa peça, O Segredo da Arca de Trancoso, é de autoria de Luiz Felipe Botelho e destina-se ao público infanto-juvenil. E no tema 3 a gente vai conhecer mais sobre esse autor, tá? Aqui está uma imagem da peça que a gente vai ver daqui a pouco um trecho, tá? O Segredo da Arca de Trancoso, de Luiz Felipe Botelho, também tem livro. E aqui está uma descrição aqui do livro para quem tiver interesse em ler. Vamos para a próxima página. Então, como sabemos, O Segredo da Arca de Trancoso não é feito apenas pelo grupo Vila Vox, tá? Então, esse tema, esse teatro, ele foi feito por várias outras companhias. Vila Vox colocou ele na rua. Mas esse grupo de teatro Vila Vox, ele não é o único que trabalha na rua. Então, ele é apenas um exemplo. A gente vai descobrir nessa unidade ensinações teatrais que são realizadas em espaços abertos desde os tempos antigos e também na atualidade, que tem surgido cada vez mais grupos de teatro que se dedicam a esse teatro de rua. Aqui está mostrando outro grupo nessa foto, tá? O Grupo Galpão, que é um grupo bem famoso de Minas Gerais. Aqui está encenando a peça Romeu e Julieta. Esse Grupo Galpão, ele já viajou pelo Brasil inteiro, ensinando várias peças, como entre outras essa Romeu e Julieta, mas também eles foram para fora do país. Então, eles encenaram peça, por exemplo, na Inglaterra, que é a origem de William Shakespeare, né? Foi o autor que escreveu Romeu e Julieta. Eles foram, inclusive, para lá ensinar essa peça lá, que é um estilo bem diferente. Veja que eles estão aqui, com uma maquiagem, tipo maquiagem de palhaço, diferente, tá? O figurino deles é um figurino leve, tá? Então, a descrição aqui da foto diz: apresentação do espetáculo Romeu e Julieta do Grupo Galpão, dirigido por Gabriel Vilela, em Belo Horizonte. Em 2012, em 2012. Essa cena da esquerda para a direita, com os atores Eduardo Moreira, Fernanda Viana e Beto Franco, com o violão, e Antônio Edson, tá? E aqui tem uma atividade para vocês, a segunda atividade de hoje. Você conhece a história de Romeu e Julieta? Então, vocês vão aqui descrever o que acontece na história de Romeu e Julieta. Quem não conhece a história de Romeu e Julieta, pode perguntar à sua mãe, com certeza ela vai saber. Ou acessa lá no Google e procura lá um resumo da história de Romeu e Julieta, que é bastante conhecido. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem. A gente vai voltar agora com uma cena do vídeo de abertura desse espetáculo do grupo Vila Vox, e a gente vai ver como eles trabalham na rua, como funciona o trabalho deles com teatro de rua. Vamos lá. Vamos lá, um trecho do vídeo que apresenta a peça na rua e também como eles abordam as pessoas até começar a peça. Então, vamos lá.
Eles vão chegando na rua, chamando a atenção das pessoas com a música. E as pessoas que estão na rua vão subindo com ele as ladeiras lá até o lugar onde a peça vai acontecer. Ó, as pessoas na porta de casa. Isso é na Bahia, certo? E eles entregam um panfleto falando sobre os detalhes da peça. Eles já vão vestidos com parte do figurino. Então, juntam uma certa quantidade de pessoas, tá? Para a primeira parte. Vejam que eles usam instrumentos, estão com microfones. E as pessoas participam. Veja que legal, eles sempre utilizam a música em seus espetáculos. Mais um personagem. Ó, eles começam a se vestir, colocar os acessórios. Eles vão começar a compor os personagens na frente das pessoas. Então, dentro dessas malas estão os figurinos dele, né? A parte dos acessórios que eles usam para se montar durante a peça. Não tem que abri-la para ver o que tem dentro.
Vejam que legal, a questão das máscaras, a expressão que as máscaras trazem dá uma sensação de curiosidade. E a partir daí ele vai começar o caminho com essa arca, tá? E as coisas começam a acontecer. Agora eles vão mudar o lugar, tá? Eles vão sair desse lugar onde tá e vão para... com as pessoas, vão subir com todo o material e as pessoas vão seguir. Lá nesse lugar eles vão terminar a encenação. Lá tem um espaço mais aberto e vão ver que isso é no finalzinho da tarde, vai anoitecer, vai ter uma iluminação, tá? É todo um planejamento, tá? E aí eles estão subindo para o lugar onde a peça vai ser encenada. Então vejam, bem alegre, as pessoas ficam contagiadas e não abandonam, eles seguem e vão acompanhando para ver o final da história. Lembra da atividade que eu falei, da primeira parte, sobre os sons da peça? A partir agora desse momento, você vai tentar descobrir quais sons aparecem, tá? Nesse trecho da encenação, de instrumentos, de pessoas, de apitos, de animais, o que vocês conseguem diferenciar, conseguem aí distinguir e vão escrever lá naquela parte quais sons aparecem, tá? Então, vamos ver os sons. Carteira, não. Andei que só nega atrás dessa danada, dessa rapaz. As perninhas chega assim, ó, tão tímidas. Que silêncio mais esquisito. Meu Deus, que danado foi isso? Será? Ai, será que uma sozinha? Não pode até ser. Será? Mas por quê? O que é que eu fiz de errado? Ai, foi mesmo! Eu matei a raposa sem que de perdição! Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, o negócio dos assobios. Se a gente escuta ele perto, é porque a tomada está ruim. Se os assobios vão chegando perto, é porque a pomada está ficando mais longe. Subiu, vai aumentando. A pomada está ficando, já estou contrário, ela está mais todo. Mais alto, mais longe. Mais baixo, mais perto. Cada vez mais baixinho. Cada vez mais perto. Não consigo me mexer. Quer que eu faça agora? Eu estava com tanta raiva da raposa que não me lembrei da comadre. Então veja os sons e os instrumentos que aparecem aí. Desde os assovios, os apitos. Eu sabia. Como vai, comadre? A senhora quer a minha vida em troca da vida da raposa que eu matei, não é? Comadre, mas olha, a raposa, ela ficou por todo o meu terreno, comadre. Matou 3 carros, comeu 2 coelheiras, só deixou ela se mal aqui, ó, que tá tristinho, coitado. Esse caminho tão triste, é brincadeira pra nós desses, comadre. Olha, comadre, eu sei, eu devia ter pedido pra que o senhor sabe.
Mas aqui quando a gente tá nervoso, a gente perde o juízo, compadre. E doido, compadre. Doido não sabe o que faz. Ah, por que não chora? Por quê? Nessa hora não dá comigo. Como é que vai ficar minha família, compadre? A família da raposa, eu mesmo vou ficar igual a família da raposa que eu matei, não é? Padre, minha florzinha, a gente perdoa. Que foi? Estou perdoado. Um bocadinho de... Olha, meu Deus do céu. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando chega o dia da gente se lascar, não tem jeito não. Não tem não. Olha, compadre. Peraí. Aqui. Olha. Tem essa ata aqui, ó, demais. Então, vocês vão, nesse trecho que eu passei agora, tentar descobrir os sons dos instrumentos que tocaram, tá bom? Aqui é o final da peça, com a última música, daí conclusão da história. Eu não vou dizer o que acontece no final, mas é interessante vocês verem só essa apresentação aí. Que interessante essa cena agora dele com ela nessa carroça, tipo de carroça. É um carrinho de 2 rodas. E aí finaliza a apresentação da peça. Uma peça longa de pouco mais de 1 hora, mas de uma história muito bonita que vale a pena. Vocês, quem tiver curiosidade, tem no YouTube. Então, só para lembrar, a atividade é da página 90 e também da página... Passamos demais... 94, certo? Essa atividade aqui sobre Romeu e Julieta, tá? Então, essa atividade proposta para aula. Quem tiver curiosidade em ver a peça inteira, procura no YouTube O Segredo da Arca de Trancoso, pelo grupo Vila Vox, tá? É diferente de ter outros grupos que fazem isso, mas esse teatro de rua é muito interessante, a história é muito boa, tá bom? Então, boa semana para vocês e até a próxima aula.